É bem provável que você já tenha visto a camisa do Madureira estampada com o rosto de Che Guevara circulando pela internet. Mas você já se perguntou, por que um time do futebol do subúrbio carioca homenagearia o líder da Revolução Cubana? Eu sou o Vinícius Gomes e hoje no Entre Goleiros e Governos eu vou te contar a história da viagem proibida do Madureira. Antes de tudo, é preciso entender o contexto político e futebolístico da época em que essa viagem ocorreu. A segunda metade do século passado foi marcada pela Guerra Fria, uma disputa ideológica entre o capitalismo norte-americano e o socialismo soviético. Um dos principais países envolvidos nessa disputa foi Cuba, uma ilha localizada no Caribe, que até meados dos anos 60 estava sob forte influência dos Estados Unidos. Porém, com a Revolução Cubana liderada por Fidel Castro, o país buscou se afastar desse controle estadunidense. Além de Fidel, outros revolucionários tiveram um papel fundamental, como Raul Castro e Ernesto Che Guevara, que é a personalidade que estampa a camisa do Madureira. A Revolução Cubana teve um impacto profundo no cenário global. Após tomar o poder em 1959, Fidel Castro e seu grupo implementaram reformas radicais, como a nacionalização de empresas estrangeiras, o que levou ao rompimento com os Estados Unidos. Cuba se aproximou da União Soviética, se tornando um aliado importante durante toda a Guerra Fria. A Revolução inspirou movimentos de esquerda ao redor do mundo, mas também enfrentou fortes críticas por limitar a liberdade individual e controlar a imprensa. O Madureira Esporte Clube, fundado em 8 de agosto de 1914, é um dos clubes mais tradicionais do futebol carioca. Com sede no bairro de Madureira, na zona norte do Rio, o tricolor suburbano se consolidou como uma das principais forças do futebol do subúrbio carioca. Embora não faça parte do grupo dos 4 grandes clubes, o Madureira sempre se destacou por sua identidade local forte. Apesar de não conquistar grandes títulos nacionais, o Madureira já venceu torneios regionais importantes, como a Taça Rio de 2006, e continua sendo uma peça importante no cenário esportivo carioca, sempre mantendo sua conexão com as suas raízes populares e a sua fiel torcida. Ô Madureira, não podemos perder nunca! Ô Madureira, vamos ganhar sempre! Meu nome é Gabriel Faria de Souza, tenho 17 anos. Torço pelo Madureira, uma paixão inexplicável. Desde pequeno gosto do clube, moro aqui perto também. Uma coisa que tocou o coração que não tem como explicar. No cenário futebolístico, o Brasil vivia seu auge, com uma seleção que encantava o mundo com os talentos de Pelé, Garrincha, Didi e Nilton Santos. No início dos anos 60, o Brasil havia conquistado o bicampeonato mundial nas Copas 58 e 62, o que elevou a popularidade do futebol brasileiro a níveis globais. Times de diversos países queriam receber os jogadores brasileiros e os clubes aproveitavam para fazer excursões internacionais, enfrentando as equipes locais. Enquanto os grandes clubes brasileiros viajavam para a Europa e faturavam muito dinheiro com essas excursões, o então presidente do Madureira, Zé da Gama, buscava novos mercados para o time suburbano. Ele começou a negociar excursões para países que os times grandes não davam tanta atenção. Uma dessas viagens foi para Cuba, que havia acabado de passar pela sua revolução. Em território cubano, o Madureira fez 5 jogos e venceu todos, contra o Industriales por 5-2, o Municipalidad de Morón da província de Camagüey, um combinado universitário por 11-1 e a Seleção de Havana, conquistando vitórias por 1-0 e 3-2. Um fato curioso aconteceu na partida contra o Municipalidad, que contou com a presença de Che Guevara, na época ministro da Indústria de Cuba. Che cumprimentou cada um dos jogadores em campo. O argentino, além de revolucionário, era um grande apaixonado por futebol. Torcedor do Rosário Central da Argentina, sempre lamentou o fato de não ter se tornado um grande goleiro. Esse episódio da história do Madureira foi marcado pela interação inesperada entre o futebol e a política, e a figura de Che Guevara, que acabou eternizada na camisa do clube. A excursão de um clube do subúrbio carioca à Cuba revolucionária mostrou como o futebol, mesmo em tempos de tensões políticas, podia ser uma ponte entre as nações. E assim, a homenagem de um time do Rio de Janeiro a um dos maiores ícones da Revolução Cubana vai além de uma simples camisa. Ela carrega consigo um momento único em que o esporte e a política se encontraram em um gramado cubano. Isso prova que o futebol não é apenas um jogo, ele é capaz de atravessar fronteiras, unir pessoas e, é claro, fazer história. Até os dias de hoje, esse episódio da história do Madureira desperta a curiosidade dos amantes de futebol. Você conhece alguma outra história em que o futebol e a política se encontraram desta forma? Se sim, deixa nos comentários. Este foi o primeiro episódio do Entre Goleiros e Governos. Esperamos que você tenha gostado. Deixa o like e se inscreve no canal.